A TV Serra trabalha diariamente para levar até você muita informação, reportagens e entrevistas diariamente. A gente quer te mostrar o que acontece em Farroupilha. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Convido para fazer parte da mesa as senhoras Neuza Pietra e Luciana Álvares Cioato, para explanarem sobre o projeto Insolfilme, pelo tempo de até 30 minutos. Convido então a Neuza a sentar aqui ao meu lado. Vocês vão se revezar na fala, certo? Então a palavra agora está à disposição da Luciana para ela explanar pelo tempo na tribuna. Obrigada. Boa noite, então. Inicialmente quero cumprimentar a Vossa Excelência, presidente da Câmara aqui dos vereadores de Farroupilha. Também saudamos as senhoras e senhores vereadores pela oportunidade hoje aqui de falarmos sobre o projeto. E uma boa noite também a todos aqui presentes. Eu me chamo Luciana, sou professora, sou da cidade de Caxias do Sul e tenho diabetes mellitus do tipo 1. Assim como o Matheus, filho da Neuza, que está aqui comigo e é minha Assim como o Matheus, então, filho da Neuza, tem o diabetes do tipo 1, que ela é a minha parceira de missão de vida, podemos assim dizer. Nós nos conhecemos a partir do diagnóstico e juntas nós assumimos, então, essa missão de levar informações e partilhar as nossas experiências com as demais pessoas. Só quem vive realmente e convive com quem é portador de diabetes mellitus do tipo 1 sabe o quão desafiador é. Nós enfrentamos diariamente muitas situações que nos desafiam. É medir a glicemia, é aplicar insulina, é controlar diferentes sintomas, tentar identificar o que houve para ter elevado a glicose, para ter caído a glicose, que são dois agravantes. Tudo isso enquanto a gente tenta seguir da melhor forma possível, a vida, seja estudar, trabalhar, ensinar, brincar, no caso do Matheus. E eu, como adulta, eu descobri o diabetes depois dos 30 anos. O Matheus, exatamente aos 3 anos. Como adulta, eu tenho as minhas dificuldades. E sempre imaginei como seria para as crianças, para as mães e para as famílias que precisam assumir isso. Então, eu gostaria que vocês refletissem sobre essa experiência que é todos os dias vivida por nós. Imaginem que nós dependemos de muito conhecimento para manter a vida, da atenção e da responsabilidade das pessoas que estão conosco. Então, as crianças, elas dependem da família, mas elas precisam que a família tenha acesso a essa informação. Nem sempre, inicialmente, ela é fácil de seguir. Então, essa família precisa persistir. Então, imagine que essas famílias, elas passem a enfrentar muitas barreiras. Seja a falta de informação, a negligência, muitas vezes até não intencional, porque a família, ela precisa manter
os seus atendimentos básicos e muitas vezes elas têm dificuldade ao acesso do tratamento que seria digno para manter a vida dos seus filhos. Então, diante de todas essas dificuldades enfrentadas por inúmeros portadores de diabetes do tipo 1, a escola, como um local, né, de convivência para as nossas crianças, a situação geralmente ela se agrava, porque a criança ela se depara sozinha geralmente no ambiente escolar. E a falta de preparo dos profissionais da educação, ela pode levar a sérias consequências, né? Então, assim, eu vou falar por mim, enquanto professora, eu só passei a ter conhecimento do que se trata o diabetes do tipo 1 a partir da minha vivência. Eu não tive nenhum estudante em contato direto comigo. Hoje, por viver isso, eu acabei sendo, agora vem a emoção, né? Eu acabei sendo a referência para algumas profs lá em Caxias que me procuram. Olha, surgiu um aluno na minha turma, agora o que eu faço? De que forma eu posso ajudar a família? É algo complexo, mas nós precisamos abraçar isso juntos. Então, aqui, diante de vocês, eu gostaria de solicitar que vocês nos ajudassem a adotar políticas públicas que contemplem o diabetes do tipo 1, garantindo não apenas o tratamento, mas também a informação, a empatia e o acolhimento. Afinal, quando se fala de diabetes, eu vejo isso pela minha própria experiência, nós geralmente associamos a quem convive com o diabetes do tipo 2, que é predominantemente maior, né? Mais de 90% dos casos diagnosticados é o diabetes do tipo 2. Então, o conhecimento que se tem, a experiência que se tem é muito fragmentada perto de tudo que nós vivemos. Então, nós queremos fazer essa proposição a vocês para nos auxiliar em tornar o diabetes do tipo 1 algo viável nas escolas perante, então, as políticas públicas. E nós aproveitamos, então, o ensejo e trouxemos para vocês a caneta de insulina, que é aqui onde ela está portando, então, muitas mLs que sustentam a nossa vida. É através dela que nós conseguimos sobreviver. Então, esse daqui é um instrumento que faz toda a diferença para quem convive com o diabetes. O que nós fizemos no nosso projeto? Nós reutilizamos essa caneta de insulina e transformamos ela em caneta esferográfica. Essa caneta esferográfica, ela passou a ser algo de extrema importância para quem convive com o diabetes. Se foi especial para nós, imagina para as pessoas que vivem o que nós vivemos, mas muitas vezes não têm acesso a um pequeno símbolo que faz toda a diferença. Então, essa caneta ela tem ressignificado as nossas histórias. Ela já existe, essa fabricação, em outros lugares do Brasil, sim, mas com outro propósito, com propósito de venda. A partir do momento que nós tivemos esse conhecimento, nós aderimos, então, ao projeto com o intuito de levar informação. Inicialmente, nós escolhemos o nome, né, do projeto da caneta Insulife. O nome ele veio com o propósito de transmitir para as pessoas que a vida é agora, que a insulina é a própria vida de quem luta contra o diabetes. No caso, como eu e o Matheus e a Neuza e demais pessoas que nós conhecemos. Além de o nosso projeto, além de proteger o futuro das próximas gerações, está reutilizando os resíduos plásticos, contribuindo com a sustentabilidade do meio ambiente. Então, vejam, nós temos dupla intencionalidade, né? A educação em diabetes e também estamos contribuindo com a sustentabilidade. Nosso projeto, ele ainda é uma sementinha. Nós estamos zelando, a Neuza iniciou o projeto piloto aqui na cidade de Farroupilha, num futuro próximo pretendo levar então para Caxias também, mas nós observamos que antes mesmo de germinar esse projeto, nós tivemos diferentes meios de comunicação e redes sociais que nos buscaram por essa iniciativa e quiseram prestigiar, quiseram valorizar e acabaram, então, tornando o projeto Insulife visível para todo o país, inspirando pessoas
inspirando vidas, inclusive outras escolas tanto do nosso estado quanto fora, que passaram a ter práticas de educação em diabetes na sala de aula. Isso para nós está sendo muito significativo. Então, a partir daí, nós também passamos a ter contribuições de norte a sul. Muitas pessoas portadoras de diabetes passaram a guardar as suas canetas, fazer a entrega para nós. Nós temos pontos de coletas, tanto em Caxias quanto em Farroupilha, e essas pessoas de fora, elas se reúnem, fazem a coleta de um montante e enviam via correio. Então, está sendo algo assim muito grandioso para nós não esperávamos toda essa repercussão. E ao colocar, então, o projeto em ação nas escolas aqui de Farroupilha, nós conseguimos transformar nossas dores, nossas batalhas em força. A invisibilidade das nossas batalhas, dos nossos desafios, em protagonismo. Imagine, então, o quanto significativo é chegar numa escola, distribuir informações, partilhar conhecimento de uma experiência de uma criança que muitas vezes, eu vou falar na escola atualmente onde eu estou, nós temos uma criança portadora de diabetes. Ela é a única numa escola de 700 e poucos estudantes. Ela não tem representatividade, ela não tem alguém para trocar, partilhar experiência. E hoje eu cheguei nessa escola, no caso esse ano eu cheguei lá, e hoje eu sou a referência dela. Ela mostra os números para mim, ela me conta as superações dela. Então, quando a gente consegue atingir essas crianças, tem assim, me falta palavras para dizer o quanto é gratificante ver aquele olhinho que chegou alguém que está partilhando da história e, principalmente, está entregando algo tão simples, mas tão valioso, que faz parte da luta, da batalha do dia a dia de cada um delas. Então, o nosso pouco é muito para as pessoas que convivem com isso. Contamos, então, aqui com o apoio de cada um de vocês, para que juntos nós possamos escrever novas histórias, que é o lema do nosso projeto, InsuLife, e como professora, como cidadã, como pessoa com diabetes e, principalmente, como alguém que acredita que educar é também cuidar e poder transformar a nossa sociedade. Nós contamos com vocês. Bom, boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, e aos demais vereadores. É muito grandioso estar aqui hoje falando de um projeto de Farroupilha que ganhou o Brasil, com um significado muito importante, principalmente para mim, em função do Matheus. E a todos os demais presentes, assim, a gratidão por estarem aqui. Hoje apresentamos um projeto que vai além da criatividade, que transformamos a dor em esperança, o descartável em ferramenta de expressão. O projeto InsuLife nasceu da vivência, da empatia e do desejo de mudar o mundo. Essas canetas de insulina que seriam descartadas em canetas esferográficas, o que é um símbolo de rotina difícil, marcada por agulhas, cálculos e cuidados diários, passa a ser um símbolo de superação, educação e inclusão. Cada caneta que criamos carrega uma história, carrega o peso de uma luta diária silenciosa, mas também a leveza de quem escolhe transformar esse desafio em algo inspirador. Ao escrever com a InsuLife, escrevemos com a consciência, humildade, com um lembrete silencioso de que a criatividade e a vontade é possível de mudar realidades. Esse projeto nos mostra que simples ações podem gerar grandes impactos, que o cuidado com o outro pode ser transformador, que a saúde, a educação, o meio ambiente podem andar de mãos dadas com a solidariedade. Por isso, hoje eu peço o apoio dessa Casa Legislativa, estendo o pedido à Secretaria Municipal de Educação e Saúde, para que juntos levamos ao Governo do Estado e às demais delegacias e escolas públicas estaduais, para que seja obrigatório um programa de capacitação e treinamento dos nossos profissionais de saúde e profissionais de educação nas escolas, para o conhecimento de como proceder para melhor atender nos postos de saúde e nas escolas as crianças com diabetes tipo 1.
A importância de terem a empatia, que tenham as informações e o conhecimento de percepção dos sintomas, dos cuidados e o primeiro atendimento emergencial numa crise glicêmica e até mesmo na questão de aplicação de insulina. Tem uma série de itens que são importantes, que a gente precisa que os profissionais das escolas sejam capacitados e preparados para atender essas crianças. Estamos falando sobre inclusão e saúde. Estamos falando de uma rede de apoio às famílias com crianças, adolescentes com diabetes tipo 1. Que isso seja feito em toda a rede de ensino no nosso município, seja particular, estadual e municipal. As ações como essas podem salvar vidas. A importância dessa capacitação eu vi passando nas escolas, quando a gente fez o projeto InsuLife, da importância de falar de algo que muitas vezes não é falado, e crianças têm diabetes sim. Os senhores vereadores, o projeto InsuLife é uma pequena ideia, mas com grande propósito, que mesmo em meio a desafios mais difíceis, sempre é possível transformar e inspirar. A Mini Rústica, que este ano está indo para a 4ª edição, também foi uma forma de realizarmos a inclusão, a informação, com todo o cuidado e atenção que merecem, de crianças com diabetes, de crianças com síndrome de Down, com autismo, para que entendam que cuidados e atenção podem participar de eventos com acolhimento. Por isso, a caneta a caneta de insulina transformada em caneta esferográfica, chegando nas escolas, abre um enorme leque para este entendimento do diabetes tipo 1. Essa caneta que vocês receberam poderá mudar a história de nossas crianças. Vocês podem escrever novas histórias, só depende de vocês. Obrigada ao vereador Cilo Monteiro pelo espaço e aos demais vereadores pelo acolhimento. Muito obrigada. Juntos fazemos a diferença. Muito obrigada a todos os presentes. Obrigado pelas explanações às nossas convidadas. Convido, então, para que se assente aqui ao nosso lado, para que possamos dar sequência. Então, eu vou passar a palavra a... Silonei, eu vou passar a palavra... Vou abrir aos vereadores, posteriormente a ti, que foi o proponente, e aí tu sugere que o Rose passe o vídeo. Pode ser? Então, a palavra está à disposição dos senhores vereadores pelo tempo de até 3 minutos, e as nossas convidadas pelo mesmo tempo. Eu passo a palavra ao vereador Silonei Monteiro, proponente do convite, para que ele use a palavra e também faça as suas colocações. Boa noite, presidente. Boa noite, caros colegas vereadores. Boa noite ao público aqui presente e o Adamate, que faz as transmissões aí para levar até a casa de todo mundo. Plantamos uma pequena semente, né? Uma sementinha lá atrás, né, Neuza, com a Mini Rústica alusiva à diabetes infantil, que, como tu falaste, vai para a 4ª edição, né? O InsuLife tem 2 grandes objetivos: reduzir o desperdício, promovendo a utilização de resíduos plásticos, especialmente os gerados pelo uso dos insumos e para o controle da diabetes. Então, a gente precisa conscientizar a população sobre a diabetes, uma doença crônica que cresce muito no nosso Brasil e no mundo, né? O InsuLife é mais do que uma solução sustentável, é uma rede de apoio de informação e transformações. Por isso eu trouxe essas mulheres inspiradoras aí para contar um pouco da sua história e mostrar que junto podemos transformar vidas e promover a consciência e mudar o rumo dessa doença que cresce todos os dias. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta, não é sobre o projeto, pois as imagens que a gente vai mostrar no vídeo aí falam por si só. A minha pergunta depois aí do vídeo, se der tempo para vocês fazer, eu queria que vocês pudessem explanar aí 1 minuto que seja, né, sobre o sensor, que hoje é que tem mais novo de tecnologia aí para o uso das crianças, principalmente da insulina. Então, se o Roselino... O paradeiro daquelas canetas de insulina usadas no tratamento de diabetes, depois que o medicamento acaba, nem só de diabetes, né? Agora tem também aqueles outros que o pessoal usa para perder peso. Pois lá em Farroupilha, na Serra, tem um pessoal que não só parou para pensar nisso, como também criou um projeto que transforma essas canetas que antes eram de remédios em canetas esferográficas. O filho da Neuza foi diagnosticado com diabetes há 4 anos e usa 3 canetas de insulina por mês.
Foi compartilhando a rotina do Matheus com outras mães que surgiu a ideia de trazer uma nova utilidade para as canetas descartadas. O Matheus, ele tem 7 anos, desde os 3 anos de idade ele diagnosticou com diabetes tipo 1. Então, aí que também surgiu toda essa ação para a gente levar esse olhar doce da vida, né? Falar sobre o diabetes tipo 1. Cerca de 500 dispositivos já foram reciclados desde setembro do ano passado, quando o projeto InsuLife foi criado. O processo de transformação é simples. As canetas doadas já chegam sem as agulhas e a parte interna é retirada para o encaixe da carga esferográfica. O material não utilizado é doado para outras instituições. A gente separa todas as partes da caneta, o vidro a gente vai encaminhar para o Pró-Saúde que faz o descarte de forma correta, né? Porque ali dentro tem a questão da medicação. O plástico a gente doa para a Liga do Câncer, aqui de Farroupilha, que aí eles revertem em um valor financeiro para custear a medicação de vários pacientes com câncer. Essa separação do material é importante porque as peças que iriam parar no lixo têm risco de contaminação. O principal problema seria o invólucro onde vai o medicamento, porque como ele é de vidro e tem o medicamento, ele pode cair no solo e contaminá-lo no lençol freático. Ela seria jogada no meio ambiente, ela leva de 50 a 150 anos para se decompor, porque é um plástico comum. Para garantir que a reciclagem dê certo, as voluntárias cuidam de cada etapa até que o produto esteja finalizado. A gente coloca ali, então, numa embalagem a mais bonitinha possível, né, com um lacinho. A gente coloca também informações sobre a questão da doença, até para quem receba isso, leve para casa, mostre para o pai, mostre para a mãe. E a caneta pode ser reutilizada quantas vezes forem necessárias. As doações são recebidas em pontos de coleta espalhados pela cidade e também vêm de outros estados como São Paulo, Tocantins e Minas Gerais. Depois de prontas, as canetas são distribuídas em escolas, como essa aqui no distrito de Caravaggio. Para nós é muito significativo, né? Nós temos também um aluno portador de diabetes tipo 1. Nosso aluninho hoje está no 5º ano, mas ele é nosso aluno desde o pré-1. Então nós convivemos diariamente com a rotina de um aluno diabético. A novidade fez sucesso na sala de aula. Legal, bem legal, parece a minha lá de fazer esquina. Muito legal. Ela é boa, ela escreve bem. Eu adorei sobre essa caneta. Minha avó tem que fazer insulina por causa da diabetes. Para além de um novo material escolar, as canetas possuem um significado especial. Uma forma diferente para escrever novas histórias e conscientizar famílias sobre temas tão importantes. Então é um projeto que, além dela escrever, praticamente você está levando a história de cada pessoa que usou essa insulina. De pouquinho em pouquinho a gente vai fazendo a diferença, de plantar nas crianças também essa ideia da sustentabilidade, da questão do plástico. Eu acho que não custa tanto dinheiro e também eu acho mais econômico e dá pra fazer em casa. Consciência boa da menina, né? Isso mesmo, pequenos projetos que transformam. Muito bem, então, seguindo, o Silonei fez uma pergunta em si, fiquem à vontade em si para responder referente ao sensor, né, Silonei? Quer repetir talvez a pergunta? Da dificuldade de acesso. Sim. Eu vou falar então enquanto portadora de diabetes, tá? Eu faço uso do sensor esporadicamente. Ele tem um custo elevado para se manter. E até então, desde o diagnóstico, o que eu ouço dos meus médicos e de algumas pessoas que fizeram a tentativa via judicial para conseguir o sensor, que enquanto adulto é muito difícil conseguir. Para as crianças, só se consegue se for via judicial. O leitor, esse sensor de glicose, ele é muito mais assertivo e seguro do que a ponta de dedo que nós furamos, né, para medir, aferir a glicose ali com uma gotinha de sangue. Além de menos indolor, porque é um furo em 15 dias, né, eu furo meus dedos, melhor dizendo, né, em média de 7, 8 vezes por dia se está controlado, mas para descontrolar é muito fácil, né? E uma criança tem o dedinho menor do que eu,
para furar, machuca muito. Esse sensor, o que ele nos traz de diferente? Eu ouvi algo que foi muito significativo. A aferição no aparelho com o sangue é como se fosse uma foto instantânea do momento glicêmico. Já o sensor, ele nos traz um monitoramento contínuo, e esse monitoramento é através de um gráfico. Esse gráfico nos traz as informações de quais medidas nós precisamos fazer. Evitar uma hipoglicemia, antecipar uma alimentação, ou então ajustar a glicose com o uso da insulina. Então ele é muito mais assertivo e seguro, mas infelizmente eu faço uso de 3 a 4 por ano nos períodos em que eu considero mais difícil, que é a adaptação das crianças na escola. Obrigado. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra a vereadora Franciele Bonassi. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores. Quero primeiramente parabenizar o nosso colega Silo, por ter chamado também as meninas para virem aqui, para estar falando sobre esse assunto tão importante. Neuza, e a gente troca algumas ideias, às vezes, através do Instagram, e eu sempre te motivo, te digo que realmente a importância, de dar continuidade a esse projeto tão feliz da parte de vocês. Eu quero parabenizar vocês também por isso. Quero dizer que a gente sabe o quanto é difícil uma maternidade atípica, ver os nossos filhos passando por algumas questões, diferentes de outras crianças. Então, quero deixar aqui o meu abraço para você também, que é mãe, nesse sentido. Eu peguei uma frase que tu falou ali, que é dor e esperança, Mas também esse projeto reflete sustentabilidade, visibilidade, o quanto é importante mostrar para outras pessoas que vocês existem, que vocês estão aqui, e que a gente precisa, sim, falar sobre isso, precisa trabalhar, sim, políticas públicas. E eu não tenho nenhuma pergunta sobre isso, mas a única pergunta que eu tenho é se vocês têm algum projeto, já algum esboço de projeto que vocês gostariam que esta casa fizesse, que a gente abordasse. Somos parceiros do vereador Silo também, se ele propor um projeto nesse sentido, com certeza todo mundo aqui vai debater sobre isso e vai entende a importância da gente criar alguma política pública para diabetes tipo 1. Eu estive na escola, eu quero contar essa história, na Escola Santa Cruz, que eu fiz visitas em todas as escolas, e lá tinha um menininho, que ele estava com o sensor que a doutora Leonora agora mostrou que ela também tem. E a Ananda, a diretora, chamou ele e disse: vem aqui conhecer a vereadora Fran, fala para ela por que tu usa isso. E ele veio e me explicou tudo, sabe? Eu achei tão bonitinho, mas ao mesmo tempo, assim, ele é tão pequenininho, sabe? E também ele, até onde eu sei, ele é o único na escola que tem que fazer a insulina, que às vezes ele não está legal, Ele acaba sendo medicado ali na escola também, mas ele já sabe. E por isso que eu queria falar da informação. Ele já sabe quando o corpo dele se comporta de outra maneira e o que ele precisa, para quem ele precisa correr, para a prof também já tem toda a orientação ali. Então, a informação, eu sempre falo aqui nesta casa, a informação é extremamente importante. Então, o trabalho que vocês têm feito de ir nas escolas, de passar, de mostrar isso, é impecável. Só queria deixar aqui, então, o meu... Pergunta? Não tem pergunta? Eu já perguntei sobre o projeto, se elas têm alguns. Obrigada. Então, a palavra às convidadas. Na verdade, o projeto que a gente tem, até entreguei para o presidente da Câmara, que a gente gostaria muito que essa casa abraçasse essa questão da gente fazer uma capacitação para os nossos professores e até mesmo a questão dos profissionais de saúde. Por que eu digo isso? Eu levanto uma questão aqui que me passou agora na cabeça, que quando a gente vai fazer a triagem no posto de saúde, até mesmo no hospital, não é feito o teste de glicose. E seria muito importante, porque ali a gente pode salvar uma vida. Porque muitas vezes a criança chega com sintoma e ela pode ter diabetes. E também seria outra pauta que a gente pode levantar, é isso, que a gente pudesse fazer essa capacitação e esse olhar também na questão da saúde. Trabalhar isso, levar informação, que é uma coisa muito necessária. Eu acho muito importante, porque quando eu passei nas escolas, os nossos professores sentem essa necessidade dessas informações. Então, não só aqui, eu acho que Farroupilha, com esse projeto, ele levou o nome da nossa cidade e ele também pode levar esse projeto para o nosso estado inteiro. Além disso, a gente está levando informações
para outros municípios. A gente está sendo referência para outros municípios. Então, acho isso importante também, a gente tentar fazer essas ações aqui no nosso município e ser exemplo para outras cidades. Muito bem, obrigado. A palavra está à disposição do vereador Joel Corrêa. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite a todos que nos acompanham aqui, também de suas casas. Saudar aqui especialmente a Neuza e a Luciana, né, por esse projeto maravilhoso, muito, que ajuda muitas pessoas. A Neuza eu já conheço há algum tempo, né, Neuza? Tem o Matheus aí, que é um campeão, um guerreiro. A gente tem alguma coisa em comum, né, Neuza? Uns tempos atrás aí, eu tenho meu filho que foi diagnosticado agora hoje com uma doença rara, mas no início dava indícios que também seria uma diabetes tipo 1 ou uma mais rara ainda que poderia ser, né? Então a gente conversou bastante. Na época tu estava fazendo um livro, tu fez o livro também, né, do Matheus. Então a gente já conversou bastante. Então parabéns, porque tu está sempre aí empenhada em divulgar e ajudar as pessoas que têm diabetes, né? Então disponibilizando aí teu tempo. Então, agora com o projeto InsuLife, junto com a Luciana, então eu vejo que é um projeto muito bonito, que vai ajudar muitas pessoas que têm essas doenças, né? Mas, então, tem que fazer a pergunta aqui. Neuza e Luciana, o que a gente pode fazer para apoiar os próximos passos da InsuLife e até onde esse projeto pode chegar, né? Para atingir mais pessoas e ajudar cada vez mais quem tem essa doença? Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra as convidadas. Na verdade, o que vocês podem nos auxiliar, que nem eu falei, essa questão da capacitação, e o projeto está ganhando cada vez mais dimensão. Quando a gente leva numa escola esse olhar, e agora nós estamos aqui sendo abraçados por vocês nessa casa legislativa, essa questão de informação. O que a gente precisa é levar informações e esses conhecimentos. O que a gente mais viu é falar. Quando a gente consegue falar, a gente consegue lançar essa sementinha e atingir principalmente as pessoas que precisam ouvir muitas vezes o conhecimento. A mesma coisa a questão do sensor. É muito importante que as nossas crianças usem o sensor. Ele tem um custo altíssimo, mas que a gente pode viabilizar aqui um tempo e trabalhar sobre essa questão e trazer esse sensor para as nossas crianças aqui em Farroupilha, que não são muitas, mas que vivem com essas questões. Inclusive, a questão que, esse tempo atrás, eu ganhei uns sensores, disponibilizei para umas crianças, e aonde uma criança, numa certa escola, a gente percebeu que ela tem os níveis de glicose altíssimos, e ela não está sendo amparada, por quê? Porque a família falta informação e conhecimento, até mesmo na escola. Por isso a importância da capacitação dos nossos profissionais de saúde e educação. Seria muito importante que a gente desse continuidade a isso. Seria gratificante para essas pessoas. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Eleonora Bolho. Boa noite a todos. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, presidente, Adamate. Minha amiga Silvia, né? É um prazer te ver aqui. Mas de um modo muito especial, eu quero parabenizar, né, a Neuza, a Luciana e o Matheus, por estarem aqui hoje, e as meninas por estarem explanando sobre algo tão importante que é o diabetes mellitus tipo 1. A vida do Matheus eu conheço muito bem. O Matheus teve o seu primeiro vislumbre de diabetes já numa crise de cetoacidose. Muito grave, que necessitava UTI, mas não tinha UTI. Estávamos sem vaga em UTI. Então eu passei um dia inteiro ao lado dele, cuidando, corrigindo, dentro do possível, a glicose que estava altíssima. E quando terminou aquele dia, eu me senti a pessoa mais feliz do mundo, porque nós tínhamos dado a volta e não tínhamos nem mandado para a UTI.
E o Matheus lá, firme, firme. Aí, numa determinada hora, ele sentou na cama e disse que queria ver o Elvis. Aí eu tratei de conseguir que ele pudesse ver o Elvis. E aí, inclusive, ele cantou uma canção junto. Mas tudo isso para dizer o seguinte: a Neuza é uma guerreira. Eu não conheço a Luciana, então não posso falar sobre ela. Mas a Neuza eu conheço há 7 anos. Mais, porque eu já atendi o mais velho. Para encerrar, eu já atendi o mais velho. Então eu conheço a Neuza há quase 20 anos, né, Neuza? Quase 20 anos eu conheço a Neuza. E eu sei que ela é uma guerreira. Quando ela soube do diagnóstico do filho, ela não se colocou dentro de uma concha. Ela não se acomodou. Não, ela procurou entender, procurou saber como era e resolveu que ela ia ajudar outras crianças com o mesmo problema. E assim a Neuza tem feito. Eu sinto muito orgulho, mas muito orgulho de tê-los aqui essa noite. Obrigada. Pergunta, não vou. Tá bom, obrigado então. Passamos a palavra ao vereador Juliano Balgar. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, cumprimentar a todos os cidadãos, cidadãs que fazem presentes nessa noite, em especial a Luciana, a Neuza, enfim. Bom, parabéns pelo projeto, a gente sabe que a importância disso. E levar conhecimento não é algo fácil. Não é fácil, né? Eu falo isso na condição de professor, e a gente vivencia inúmeras situações e requer atualização, requer parar, pensar, refletir, tentar achar um norte, né? Eu tenho um caso de uma estudante adolescente que ela possui diabetes. Então, semana passada, durante a aula, ela pediu: professor, eu posso ir no banheiro fazer insulina? Então, ela faz 6 vezes por dia a insulina. Então, é um negócio que, putz, nossa, 6 vezes por dia, chamou super atenção. E é importante, né? Eu vejo esse projeto muito parecido em alguns aspectos com a farmácia solidária, que visa o quê? Atender e também preservar o meio ambiente, porque a gente sabe que muitas vezes não é descartado da forma correta, seja a parte interna, a parte da agulha, pode se contaminar, e assim não, a gente vê que está fluindo. Eu vi que comentaram, não sei se foi a Neuza ou a Luciana, de chegar, quem sabe, a Secretaria de Educação do Estado para levar essa mensagem. Eu posso tentar fazer a ponte, eu tenho contato com a Secretaria de Educação, se vocês acharem por bem, eu posso mandar uma mensagem ainda hoje, amanhã, solicitar e quem sabe fazer uma visita. Por que não? Eu acho que projetos bons a gente tem que expandir. E as minhas perguntas, elas são algumas que elas... Eu acho que para a gente tentar ajudar, a gente tem que tentar conhecer. Então, algumas perguntas são... que me chamou a atenção a questão da capacitação, que é um tema recorrente. Nessa legislatura se intensificou, seja a capacitação de monitores, professores, principalmente com a questão das crianças neurodivergentes, seja autismo, seja Down, enfim, outras questões. Houve uma conversa já com a Secretaria de Educação sobre capacitação junto à Casa de Diabetes. A outra questão, como é que está a relação com o Poder Executivo no sentido, ele tem apoiado, tem sido parceiro, ele tem auxiliado alguma coisa, tem algum pedido que vocês fizeram que não foi atendido? E eu quero deixar também uma sugestão, não sei como é que funciona a questão de pontos de coletas, mas eu acho, presidente, que aqui a casa poderia ser um ponto de coleta, que é um lugar bom, central, tem espaço. Então, fica as minhas perguntas e também a sugestão. E se vocês depois quiserem, eu tento essa agenda, só me confirme que a gente está à disposição. Obrigado. Com a palavra, as nossas convidadas. A gente teve, graças a Deus, assim, a gente teve os apoios necessários para que tudo isso fosse, né? Mas como é um projeto sem fins lucrativos, feito por várias mãos que abraçaram o projeto InsuLife, na questão também do ProSaúde, na questão da Secretaria de Saúde, a gente teve
uma visibilidade também sobre essa questão, sobre esse projeto e sobre a capacitação que a gente diz. A gente precisa levar esse conhecimento para os professores, porque como tu falaste, né, tu também é professor e viu a necessidade de entender um pouquinho mais sobre diabetes, né? Então, falta essa questão de levar esse olhar de empatia, de ensinamentos, né? Então, a gente sim foi abraçado também pela questão da nossa casa aqui também hoje e também pelo poder público. Obrigado. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Roque Severino. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas presentes aqui, cumprimento especial à dona Neuza, à dona Luciana, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo de forma voluntária. Aliás, esse país tem muito serviço voluntário, né? Se todos os que ganham na função pública fizessem o trabalho que os voluntários fazem, certamente esse país poderia ser ainda melhor. Então, parabéns. E são duas questões que eu acho que dá para a gente destacar aqui. Uma é essa questão do meio ambiente, né? Porque você já está dando aqui uma demonstração de cuidados com a natureza, né? Fazendo a parte aqui da reciclagem, do destino correto e dando uma finalidade aqui para esse material que seria descartado. Então, este é um item que eu gostaria de valorizar, porque também, se todos pudessem fazer dessa forma, certamente o nosso meio ambiente seria muito maior, muito melhor. E a outra questão eu gostaria de destacar aqui é esse fato de trabalhar essas questões, né? De fazer com que as pessoas tenham a oportunidade de se conhecer, saber das suas dificuldades, né? Que todos nós temos uma ou outra, né? Mas principalmente também saber de como lidar com isso. Algo que no passado se escondia muito quando a pessoa tinha alguma doença, algum problema, hoje pelo contrário, se tenta trabalhar e encontrar saídas e ver que para tudo há uma saída, né? Então, essa rede de solidariedade, de se estender a mão e de tentar se conhecer. Eu vi aqui a professora Luciana falava, né, que encontrou uma criança que não tinha com quem ela interagir sobre a situação dela, e quando ela encontra alguém que ela pode dialogar e debater o assunto, certamente o fardo fica um pouco mais leve. Então, cumprimentar aqui pelo trabalho de vocês, nos colocar à disposição, e a gente sabe que essa questão de ter, vamos assim, alguém que possa oferecer um treinamento para que esse tema possa ser abordado da forma adequada, isso é importante, porque foi-se o tempo em que o conhecimento seria apenas nas disciplinas, né, de sala de aula, né, dona Silvia? Se precisa muito mais do que isso, precisa entender o ser humano, entender as suas dificuldades, e obviamente que para isso cada vez mais demanda do serviço público, cada vez demanda mais de quem? Não é do governo federal e do governo do estado, é do município, porque é aqui que as pessoas estão mais próximas, né? Você consegue vir aqui, só para concluir, conseguem vir aqui na Câmara de Vereadores e debater com os vereadores, é mais difícil debater com os deputados. É mais fácil falar com o secretário de saúde do município que do estado, ou com o ministro da saúde. É mais fácil falar com o prefeito, com o governador. Então, eu me coloco à disposição de vocês, não vou fazer nenhuma pergunta, apenas parabenizar vocês por esse trabalho e parabenizar o vereador Silo também, que trouxe essa pauta aqui para a Câmara. Era isso, obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Fernanda Correia. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, imprensa, servidores da casa, todos aqui presentes. Quero cumprimentar a Silvia, uma grande lutadora da Liga de Combate ao Câncer, né, Silvia? Obrigada pela tua presença aqui nessa casa. Parabenizar a explanação da Neuza e da Luciana aqui. E gostaria de fazer, na verdade, eu não sei se para mim ficou bem claro, mas ou não ficou. Para mim não ficou muito claro e eu quero perguntar novamente. Eu gostaria de saber o que a administração, se a administração tem apoiado vocês e de que forma está apoiando.
tá? Porque eu escutei aqui que está apoiando, sim, mas para mim não ficou claro em que sentido. E gostaria de saber também, eu escutando aqui a explanação, eu escutei bastante a Neuza falar da capacitação, que é necessário ter, que é uma luta que vocês querem, é a capacitação para as pessoas. E gostaria de saber se tem algum treinamento já em andamento para fazer, já que a administração está apoiando vocês. Tem alguma coisa clara assim em andamento para esse projeto dar continuidade? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Fernanda. Com a palavra aos nossos convidados. Sobre a capacitação, hoje a gente trouxe a casa para que isso aconteça, né? É uma sementinha que a gente está plantando hoje de noite aqui para que se estenda em outros lugares também. E a questão da prefeitura, dos nossos secretariados, a gente teve apoio na questão, que nem o ProSaúde nos ajuda com as canetas de insulina, quando eles têm descartáveis, nos auxiliam. E com a questão do secretário de saúde, a gente já andou trocando umas ideias em relação a trazer o sensor via prefeitura, né? Claro que tem um custo muito elevado, então a gente está falando sobre questões que também não dependem só da gente. Então, são essas questões que a gente está. E essa sementinha sobre a capacitação não começou ainda porque a gente levou hoje para casa, né? Foi uma ideia que foi surgindo, amadurecendo através do projeto InsuLife, que, além disso, é um projeto sem fins lucrativos, mas que tem toda essa abrangência para a gente levar conhecimento e educação. Então, hoje nós estamos plantando a sementinha aqui com vocês, que a gente gostaríamos que vocês também nos auxiliassem nessa capacitação. Obrigado. Com a palavra, senhores vereadores. Então, se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, com a palavra o vereador Davi André de Almeida. Senhor presidente, mais uma vez boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui a Luciana e a Neuza, agradecer vocês pela presença. Também cumprimentar aqui o ex-vereador Marcelo Bruilo, está aqui essa noite também. Silvia Rossi, que está conosco também, demais pessoas, a imprensa, o Ramiro está aí também. E compartilhar com vocês, né, que no início desse ano, então nós fizemos uma moção aqui nesta casa, moção 02, né, que nós apresentamos e foi votado e aprovado, que trazia então apoio ao PL, né, que foi aprovado em 18/2/2024 pela Câmara Federal com destino à sanção presidencial, né, que tinha o objetivo de classificar o diabetes mellitus tipo 1 como deficiência, né. Então essa casa entendeu a importância, né, aprovou essa moção, e é claro que depende também lá de Brasília, né, mas a gente entendendo isso e o Silo trazendo para nós essa causa, acho que é também parabenizar o Silo, mas dizer para vocês que o pedido de vocês é um pedido que com certeza a gente vai se debruçar, né, para buscar essa capacitação, né, para que as pessoas tenham o conhecimento e entendimento, né, para poder de uma certa maneira também deixar a sua contribuição, né. Então aqui eu entendo que os vereadores têm entendido essa causa, né. Então o nosso comprometimento, eu falo, né, por mim hoje, o meu comprometimento de estar ao lado de vocês para aquilo que a gente puder contribuir, não só com a moção, não só ouvindo vocês, mas também tendo ação prática, né? E que é um pedido que eu vejo quando tu colocas que hoje recebe as canetas do município, né? E pede um auxílio de capacitação. Eu acho que dá para fazer mais, né? Eu acho que a gente entendendo hoje a causa, dá para a gente se movimentar mais, além daquilo que vocês já estão fazendo e que é relativamente importante. Então, senhor presidente, só deixo aqui meu comprometimento, né, e trago a lembrança aqui dos vereadores e delas também, essa moção que também foi importante nesse momento. Muito obrigado. Obrigado, vereador Davi. Então, eu passo a palavra às nossas convidadas para as suas considerações finais. Fiquem à vontade. Então, nós agradecemos toda a acolhida dessa casa, né? Toda a sensibilidade que vocês têm tendo desde o pedido de moção. Isso é muito significativo para nós.
Obrigada por ter aberto esse espaço e, com certeza, como o vereador recentemente falou, vocês podem sim, não tenho dúvidas, contribuir mais conosco, né? O que nós trouxemos aqui foi o que, dentro das nossas possibilidades, nós conseguimos passar para as pessoas, né, contribuir principalmente com quem convive com o diabetes mellitus do tipo 1. Então, sim, muito obrigada, tá? Estamos à disposição para pensarmos, para planejarmos juntos e, assim, somando as nossas ações que nós conseguimos colocar em prática. Então, muito obrigada a todos. Obrigado, senhora. Quer falar? Sim, eu quero agradecer ao Silonei por ter disponibilizado esse espaço, aos demais vereadores. Agradecer muito que essa caneta não é uma simples caneta que a gente desenvolveu ela em esferográfica. Ela tem um significado muito importante. E essa semente que hoje a gente planta aqui na nossa casa legislativa é para a gente fazer ações. E eu acho que todos nós juntos podemos fazer a diferença no nosso município. Não só vocês, mas como todos nós, como os apoiadores, como as pessoas normais, mas que levemos amor e conhecimentos, ml de vidas, que nem eu sempre falo. Então, eu quero agradecer muito a todos e muito obrigada por tudo. Lembrando, a gente pode escrever novas histórias de vida. Muito bem. Obrigado, então, pelas vossas explanações, também pelos nossos colegas vereadores, pelos questionamentos. Eu acho que esse tema é um tema importantíssimo, né? Mas aqui eu queria só fazer o que a gente percebe em si. Precisa de apoio, né? Precisa de capacitação, precisa de divulgação, precisa de orientação. Mas eu tenho certeza que todos nós, né? E a nossa casa também se soma a esta busca, né? Com o nosso relacionamento, com as nossas intermediações, com os nossos representantes em si, certamente procuraremos fazer o nosso papel como legisladores para que esse projeto e estas ações elas tenham avanços, né, perante a sociedade. Então, eu suspendo a sessão por 2 minutos para que nós possamos registrar esse momento, que para a nossa casa é um momento importante, e posteriormente retornaremos aos nossos trabalhos. Suspendo a sessão por 2 minutos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.